Eu convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé. Nós leremos apenas duas passagens que estão indicadas aí na tela. O presbítero Zoinho já leu a passagem que se encontra em Atos, do capítulo 6. Nós leremos o Salmo 119. Leremos apenas alguns versículos. Evidentemente, o Salmo 119 é um salmo o maior. E todo ele, como nós sabemos, trata exatamente, sempre aborda a questão da lei de Deus, da importância dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, da lei do Senhor. Verso 4 diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Verso 8: Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Verso 11: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Verso 15: Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Verso 18: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E apenas um versículo, meus irmãos, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 14. Vou ler também o verso 13, só para termos o contexto. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 13 e 14. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos ler o verso 15 também. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Fechemos os olhos, irmãos e irmãs, e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos com gratidão e com alegria pelo privilégio que o Senhor nos concede, pela saúde que o Senhor nos dá, para podermos estar aqui congregados nesta manhã do dia do Senhor, para te prestar culto, exaltar o teu nome, magnificar a tua pessoa, reconhecer a tua misericórdia e a tua graça através das tuas obras, da criação, da providência e da redenção, e particularmente, Senhor Deus, expressar a nossa gratidão pela obra salvadora do teu Filho que veio a esse mundo e morreu em nosso lugar para que alcançássemos a remissão dos nossos pecados, o perdão, a regeneração, a salvação e a vida eterna. Peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos estudos que estamos realizando. Em particular, eu suplico a tua graça e a tua bênção para os irmãos que deverão estar sendo recebidos no próximo domingo como membros desta congregação. Que o Senhor os abençoe, conceda a eles a tua graça, os edifique, de tal maneira que, assim como a igreja é coluna e baluarte da verdade, cada um deles, cada um de nós, possa ser individualmente coluna e baluarte da tua palavra. Abençoa nossos irmãos e irmãs, enfermos, que passam por dificuldades, aflições, tribulações. Conforta, Senhor Deus, consola, anima, encoraja-os na vida cristã, a todos nós, e nos dá a graça de, sinceramente, termos como propósito nesta vida o louvor, a honra, a glória do teu nome, através da promoção do teu reino na terra. Louvado seja o teu nome por tudo. Nos abençoa particularmente agora nesses estudos e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.
Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, como os irmãos têm acompanhado, nós interrompemos por algum tempo, estamos interrompendo nossos estudos sobre antropologia bíblica que vínhamos fazendo aos domingos pela manhã. E nós fizemos isso porque estamos nos preparando para a recepção de novos membros na igreja. Durante o ano, pessoas demonstram interesse de ser recebidas como membro da igreja e nós separamos uma ocasião durante o ano, pelo menos uma ocasião, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ser publicamente recebidas, ou por transferência, ou por jurisdição, ou por batismo e profissão de fé, ou profissão de fé, quando já foram batizados na infância, e assim se tornarem membros da igreja e usufruírem dos direitos de membros da igreja e também terem a oportunidade de servir ao Senhor aonde Deus os tem colocado. E nos últimos domingos nós estamos procurando preparar essas pessoas, esclarecendo-as melhor acerca daquilo que nós cremos, daquilo que nós fazemos, acerca dos princípios que regulam o nosso culto, a nossa forma de governo, um pouquinho da nossa história também e das nossas práticas eclesiásticas. Então, temos feito isso com este propósito. Então, tivemos a oportunidade já de rapidamente considerar um pouco da nossa história, um pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, um pouco acerca do nosso presbitério, pequenino, recém-desmembrado, da nossa origem, dos nossos símbolos de fé, das nossas doutrinas distintivas. Passamos 2 domingos considerando esse tema, porque é o mais importante para nós, forma de governo, princípios de culto, e no domingo passado começamos a considerar algumas das nossas práticas eclesiásticas, evidentemente aquilo que nós cremos com relação aos nossos símbolos de fé, com relação às nossas doutrinas distintivas, nossas formas de governo, nossos princípios de culto, influenciam a nossa conduta comunitária na igreja, nosso procedimento como igreja, com relação a várias questões, a vários assuntos. E no domingo passado, portanto, nós começamos a comentar, a considerar brevemente essas práticas eclesiásticas mencionadas aqui, estão relacionadas aí no nosso folder, ali temos um resumo disso, e tivemos a oportunidade já de considerar como nós damos importância à doutrina bíblica, como valorizamos esse aspecto, entendemos que é fundamental, é essencial, a importância que damos também à pregação como o principal meio de graça, como elemento essencial do culto na nova dispensação do Evangelho, nosso conceito de evangelismo, segundo o qual entendemos que não deve ser definido em termos de uma forma estereotipada ou padronizada, pelo contrário, deve-se enfatizar especialmente as relações nas quais Deus nos coloca, as vocações nas quais Deus nos coloca, o nosso testemunho e a oportunidade que Deus nos dá para apresentarmos a razão da esperança que há em nós aqueles que são os nossos próximos espirituais, isto é, aqueles que Deus, na sua soberana providência, coloca no âmbito e no escopo dos nossos relacionamentos e das nossas possibilidades de testemunhar da obra salvadora de Cristo em geral e particularmente na nossa vida. E concluir fazendo algumas considerações com relação ao apelo, indicando que nós não adotamos essa prática de fazer apelo após as pregações. Nós oramos pelas pessoas, anunciamos o Evangelho e insistimos e exortamos
que elas devem ir a Cristo e confiarem-se a Ele como seu Salvador, mas isso sem precipitar nada, constrangendo as pessoas para virem até a frente e tomar, então, uma decisão pública. E quero ainda considerar com os irmãos, vou procurar correr um pouquinho, que quero terminar hoje, que domingo que vem estaremos recebendo os membros, um pouco mais sobre as seguintes práticas: a questão da diaconia, a importância da diaconia, nosso relacionamento nessa prática que envolve dinheiro na igreja, ofertas, essas coisas, cura divina, no que entendemos com relação a esse assunto, uma vez que o nosso contexto religioso, evangélico, é predominantemente pentecostal, onde enfatiza-se muito de uma determinada maneira esse aspecto. Alguma coisa sobre o que entendemos com relação à departamentalização, a grupos na igreja, e concluir com nosso conceito com relação à reforma e à necessidade de reforma. Então, vou procurar apressar um pouco, até porque eu sei que hoje é eleição, tenho certeza que a maioria não vai votar antes, para não voltar a cabeça para essas coisas, deixa para votar depois, como eu farei também, e os irmãos precisarão provavelmente sair daqui para irem cumprir esse dever. Então, uma palavra com relação à diaconia. Nós compreendemos como igreja que nessa nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho, conforme a Bíblia nos ensina, os membros do corpo de Cristo que são, na realidade, o templo de Deus. Nós não temos mais, na nova dispensação do Evangelho, o templo como uma questão, como elemento de culto, como alguma coisa sagrada, até que não pode ser utilizado para outro fim. Mas entendemos que aquele templo e todas aquelas cerimônias que ressaltavam a sua santidade, como uma construção separada, sagrada, apontava exatamente para o crente. Nós, como crentes, que devemos ser santos, porque somos o local onde Deus, de fato, habita através do seu Espírito Santo no nosso coração. Exatamente por isso nós entendemos que, em adição àquelas funções essenciais da igreja, preservação do Evangelho, a proclamação do Evangelho e a aplicação do Evangelho à nossa vida e à vida da igreja como crentes, para praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é responsabilidade da igreja atentar para a situação, a condição social, financeira e também para a saúde dos seus membros. É um dever nosso como igreja atentar para que no nosso meio ninguém passe por necessidades e desnecessariamente sem que haja assistência devida da igreja, e ninguém passe por problemas dessa natureza, mesmo não essencialmente de ordem espiritual, mas de ordem material, sem que haja o apoio, a ajuda e a assistência da igreja. Entendemos também que não apenas a junta diaconal, mas na realidade os membros em geral devem ter esse papel presente, ativo, no que diz respeito à assistência diaconal aos membros necessitados da igreja. É nossa responsabilidade fazer isso, e devemos, com a graça de Deus, a junta diaconal coordenando, a junta diaconal supervisionando, efetivando isso, mas é responsabilidade nossa, de cada membro, assistir um ao outro, encorajar um ao outro, confortar um ao outro, suprir a necessidade um de outro, e sabendo de uma necessidade de um irmão ou irmã legítima, comunicar à junta diaconal, para que então possamos assistir e ajudar estes irmãos. Então, é nossa concepção que a tarefa essencial da igreja, o papel essencial da igreja,
não é entretenimento, não é política, não é social, não é, é o Evangelho, é pregar o Evangelho, é preservar o Evangelho, é aplicar o Evangelho. Acessoriamente, daí vem o nosso segundo ofício, o ofício diaconal, assistir, claro, os membros nas suas necessidades como irmãos em Cristo, que nós somos e, portanto, devemos nos socorrer mutuamente, evitando que alguém passe por necessidades sem necessidade, né? Por isso, o presbítero Zoinho leu com os irmãos, a meu pedido, a passagem que se encontra em Atos, no capítulo 6, que é bem conhecida nossa, especialmente o verso 3, onde nós lemos: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Muitas vezes temos lido essa passagem com o propósito de ressaltar o outro lado, ou seja, que a função essencial da igreja é a pregação do Evangelho, especialmente os ministros da palavra. Os irmãos lembram do contexto e sabem que essas palavras foram proferidas aqui porque os apóstolos estavam esquecendo a assistência das viúvas e estavam negligenciando negligenciando sem querer, não dando conta da própria atividade pertinente ao ministério deles. Então eles disseram: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E depois, então, eles vão dizer: quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, tenho utilizado várias vezes esse texto para demonstrar biblicamente que o papel, a função essencial da igreja e especialmente dos ministros da palavra está relacionada à oração e à palavra. Entretanto, evidentemente que o texto também chama atenção ou ressalta a importância da assistência aos membros necessitados da igreja. Tão importante era essa questão que os apóstolos não disseram apenas assim: bom, deixe isso para lá porque nós vamos cuidar da nossa função, que é orar e pregar. Eles disseram: não, vamos escolher 7 homens de fé, homens cheios de espírito, de boa reputação, aos quais nós encarregaremos formalmente da supervisão e do controle dessa questão. Por quê? Porque ela é importante também. Secundária em relação à verdade e à pregação, mas relevante, necessária e importante também. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Passagens como essas, já ressaltei para os irmãos, que não é momento aqui da gente elaborar muito nenhum desses temas, mas passagens como essas deixam claro que é responsabilidade da igreja como um todo se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, auxiliar uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Evidentemente que a nossa responsabilidade assistencial não se confina à igreja, mas de respeito a todos aqueles a quem Deus coloca como nossos próximos. A parábola do bom samaritano responde a essa questão: quem é o nosso próximo? É aquele que Deus coloca como uma necessidade, que nós temos a condição de suprir na sua providência, no nosso caminho, na nossa vida. Então, esses são os nossos próximos, mas o ensino bíblico também é claro que os nossos mais próximos mesmo são os da família da fé. E com esses nós temos responsabilidades especiais, e Deus nos dê a graça, meus irmãos, de zelarmos no que diz respeito a essa questão. A gente sabe que o exercício da diaconia requer sabedoria para que não se incentive a ociosidade, a dependência desnecessária, e há muito ensino bíblico com relação a esse assunto também. Os irmãos lembram que até as viúvas, uma classe de pessoas das mais necessitadas, o auxílio a elas dependia do preenchimento de determinados critérios para que a coisa fosse feita de maneira correta, de maneira séria, que dirá com relação a outras classes de pessoas em situação menos crítica do que as viúvas naquela época, que não tinham praticamente nenhum tipo de assistência.
Mas quero ressaltar isso, meus irmãos. Deus nos dê a graça de compreender que a igreja não é um templo. A igreja não é meramente uma instituição. Há esse aspecto de igreja visível e institucional, mas esse aspecto da igreja como um corpo de Cristo, que precisa ser ensinada, que precisa ser instruída, que precisa ser exortada a viver de acordo com a vontade de Deus, mas que também precisa ser assistida. E a sabedoria do ensino bíblico é tão grande no que diz respeito a esse assunto, que para que não haja prejuízo do essencial, a preservação, a pregação e a aplicação da verdade, Deus mesmo instituiu um ofício eclesiástico, um grupo de pessoas para supervisionar, governar essa necessidade da igreja, que são exatamente os diáconos, que devem não apenas assumir todas as funções, mas atribuir funções também aos membros para ajudar nesse sentido. E Deus nos dê a graça de cada um de nós exercer as nossas funções, os nossos ofícios, da melhor maneira que nós pudermos. Todos somos responsáveis diante de Deus, cada um diante da sua responsabilidade, seja ela como membro da igreja para com o seu próximo, seja de um ministro da palavra no que diz respeito à pregação do evangelho e também com relação às outras coisas, seja um presbítero na supervisão pastoral do rebanho espiritual, sejam os diáconos no que diz respeito a essas questões da assistência aos membros necessitados da igreja. Então, procuramos, pelo menos, dar importância a isso, procurar saber o que está acontecendo e sempre que possível, assistir aos nossos irmãos para que eles não passem por necessidade sem necessidade. Então, peço até aos membros da igreja que sempre que tomarem conhecimento de que um membro ou outro, aqueles que são mais criteriosos, mesmo na necessidade, eles não buscam ajuda, porque são criteriosos. E então, aí é dever redobrado nosso perceber a necessidade deles e comunicar, e se não pudermos solucioná-la individualmente, comunicarmos o fato à igreja, aos diáconos especialmente, que têm essa atribuição, para que eles então possam suprir essas necessidades desses nossos irmãos e irmãs que foram lavados no mesmo sangue do Cordeiro. Um dia uns se encontram em necessidade, amanhã outros se encontrarão em necessidade de ou necessidade de financeira, ou de emprego, ou enfermidade, ou alguma coisa assim que esteja ao nosso alcance suprir. Outra prática eclesiástica nossa, eu diria aqui até ausência, né? É uma não prática no sentido de que não praticamos isso, algumas coisas, está relacionada, lá vem esse negócio de tortar aqui, eu hoje esqueci de passar antes para ver se... Eu vou manter, mesmo fraquinho, eu acho que os irmãos conseguem ler assim, então eu vou manter assim, porque se eu colocar mais visível, aí muda a formatação aqui, a gente não consegue visualizar o texto inteiro. Então eu chamo a atenção dos irmãos, eu acho que nem preciso chamar a atenção, porque os irmãos sabem, todos aqui que frequentam a igreja sabem, que nós não adotamos a prática de recolher ofertas nos cultos públicos. Nós não fazemos isso. Não fazemos isso, não porque isso não seja legítimo. Não questionamos outras igrejas normais que fazem isso com discrição, com prudência, não estamos aqui questionando isso. Mas sim por causa do abuso evangélico no que diz respeito a essa questão. Os evangélicos tornaram-se conhecidos por pessoas que ficam, ou grupos que ficam constrangendo mesmo as pessoas e até visitantes a doarem dinheiro para a igreja. Nós sabemos que na nova dispensação, assim como na antiga, a igreja deve ser de fato mantida pelos seus membros, não pelo Estado, como já aconteceu e acontece com a igreja anglicana, e aí então vem a interferência do Estado sobre a igreja, muito menos por aqueles que não têm parte nessa obra. Lembrem da época de restauração com Esdras e Neemias, mas por aqueles que têm parte nessa obra.
E financiar a promoção do reino de Deus deveria ser considerado um privilégio, e deve ser considerado um privilégio para o crente, e que ele deve realizar com alegria, com generosidade, com contentamento e com liberalidade, mas não por constrangimento, não como se fosse obrigado a fazer isso, ou constrangido a fazer isso, como tem acontecido, e a gente vê isso aí na mídia o tempo todo. Ao meu ver, muito feio a maneira como essas coisas têm acontecido. Então, nós não adotamos essa prática de colher, de levantar ofertas, passar sacolinhas, como acontece na grande maioria das igrejas, essas coisas todas. Nós entendemos que, se Deus que é soberano, Deus que é o Senhor da igreja, conhece as necessidades da sua igreja, da promoção do seu reino, e os membros também, então eles naturalmente deverão suprir essas necessidades para a promoção do reino de Deus. Mas nós achamos que temos que ter esses cuidados, principalmente não constranger. É tão constrangedor, me parece, alguém chega, nem membro da igreja e aí então passa coisa, oferta, ou então as pessoas falando e insistindo para que... Nos parece constrangedor e até uma certa, às vezes, pode significar uma certa falta de confiança do suprimento que Deus fará, né, para a promoção do seu reino. Também o cuidado de não desvirtuar o propósito, porque temos visto que, com frequência, as pessoas são constrangidas a doar dinheiro, cada vez mais para a igreja, para receber bênçãos espirituais, bênçãos materiais em troca, prosperidade material em troca. Quer dizer, não quero dizer com isso que Deus não abençoa aquele que dá alegremente. Deus é gracioso nesse sentido, mas essa não deve ser a motivação do doador, simplesmente eu vou dar para receber mais. Aí já é mais um investimento financeiro do que a intenção de promover devidamente o reino de Deus. Então, é uma situação que nós devemos ter cuidado. E, ao meu ver, muitas vezes, ao invés de haver cuidado para que as pessoas não encarem a sua contribuição para a promoção do reino como um investimento só para ter alguma coisa em troca, isso acaba sendo diretamente encorajado em algumas igrejas que ensinam a doutrina da saúde e da prosperidade. E também é nossa concepção de que todos nós precisamos andar dentro dos nossos orçamentos. Alguns recebem menos, outros médio, outros mais. A igreja também. Então, todos devemos andar dentro do nosso orçamento e não querer sempre estar fazendo acima do nosso orçamento, e aí, para poder cumprir essas despesas acima do orçamento, tem que estar pedindo oferta o tempo todo e insistindo com as pessoas para doarem mais e tudo. Não nos parece que essa seja a melhor maneira de proceder individualmente, muito menos proceder no que diz respeito à igreja. Então, por essas razões, nós temos tido o cuidado, meus irmãos, quanto a essa questão financeira na igreja, com essa questão de oferta. Os crentes devem reconhecer a sua responsabilidade, e reconhecem em termos gerais, pela misericórdia e graça de Deus. Nós não falamos nesse assunto, não tocamos nesse assunto, e ao mesmo tempo não temos tido problemas com relação a esse assunto. Procuramos planejar, andar dentro do orçamento que nós dispomos, suprir as necessidades no que diz respeito ao culto, a assistência a outras igrejas que precisam, outros pastores, num investimento para a promoção do reino, de evangelismo, de missão. Procuramos suprir a necessidade dos membros, e pela graça de Deus não temos tido dificuldade e problema, pelo contrário, todo ano juntamos um pouquinho para fazer como todo cidadão, toda pessoa deve fazer, não gastar tudo que ganha, gastar sempre um pouco menos e juntar um pouquinho para ter uma poupança para a hora de necessidade ou a hora de um investimento maior. Então, entendemos que é assim que precisa ser feito,
e aí não tem por que ficar pressionando os irmãos e irmãs nesse sentido. Cada um deve agir com liberalidade, é verdade, mas não por constrangimento. Eu apenas transcrevi aqui duas passagens bíblicas, uma em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, onde lemos assim: quanto à coleta para os santos, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O contexto é claro, Paulo estava levantando uma oferta, uma coleta, para assistir à igreja necessitada da Judéia. Grande fome veio sobre a Judéia. E o apóstolo Paulo queria demonstrar a generosidade das igrejas gentílicas, dos gentios, para com a igreja mãe judaica, os necessitados ali. E ele então, nas suas viagens missionárias, à medida que as igrejas iam sendo já estabelecidas, ele encorajava aquelas igrejas a participarem daquela iniciativa de demonstrar o amor deles e a generosidade deles para com aquelas igrejas da Judéia que estavam passando por fome e por necessidade. E vejam a instrução do apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, no sentido de que cada primeiro dia da semana ele separasse na sua casa um pouco, não precisava nem fazer muito alvoroço, de conformidade com a sua prosperidade, vejam, não para a sua prosperidade, mas de conformidade com a sua prosperidade, então pudessem dar de acordo com aquilo que Deus os estava abençoando, não que Deus não os abençoasse também como resultado da disposição deles em servir a igreja, e então fosse ajuntando para que quando o apóstolo Paulo fosse, nem precisasse fazer coleta, mas já tivesse ali tudo organizado, arrumadinho, perdoe. E ele pudesse, então, organizar melhor essa oferta para as igrejas mães. Mas chama a atenção dos irmãos para esse fato, não tanto para a prosperidade, mas conforme a sua prosperidade, e a maneira discreta e muito ordeira e muito prudente com que o apóstolo Paulo agia com relação a essa questão financeira na igreja. E 2 Coríntios 9, 1, 5, 6 e 7. O texto é longo, apenas selecionei uma parte que dá essa ideia. Quanto à assistência a favor dos santos, que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. São princípios bíblicos claros. Generosidade, não com avareza, mas também conforme proposto no coração, não por constrangimento ou por necessidade, não com tristeza, mas com liberalidade, com boa vontade e com alegria. Então, algumas explicações com relação à razão as razões por que nós não adotamos a prática comum no meio evangélico de fazer ofertas, levantar ofertas no culto público. E até mesmo o dízimo no culto público, porque também tem a questão, como temos estudado em Mateus, né? Não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda, ou vice-versa, não lembro, posso trocar aí. Mas a ideia não precisa tornar pública a nossa contribuição e assim por diante. Cura divina. Aí está outra questão que, por vez, é levantada no meio evangélico. Nós sabemos que no meio pentecostal, prevalece a ideia de que a cura, eu não digo que em todo o meio pentecostal, mas prevalece sim, a ideia de que a enfermidade é pecado, a doença necessariamente é pecado. Sim, em última instância sim, porque não houvesse Adão caído, não haveria doença, não é? Não haveria enfermidade, não haveria nada disso. Mas há exemplos bíblicos claríssimos, né, que demonstram que nem sempre a enfermidade significa pecado. Então, prevalece também a ideia de que basta ter fé e pronto, será curado. Que se quer, se consegue, desde que se tenha fé.
E nós entendemos que Deus é soberano, sim, sobre os céus e sobre a terra. Ele tem poder para curar hoje, assim, do mesmo jeito, claro, evidente, que sempre teve poder para curar. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O Deus que eu creio pode pegar um canceroso com um tumor desse tamanho e imediatamente fazer desaparecer esse tumor. Por que que não? Por que que Deus deixou de curar? Qual a razão bíblica para Deus não ter mais poder para curar consoante a sua vontade? Agora, aí entra essa questão. Nós entendemos que Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade soberana. 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Felizmente, a realidade é que nós somos muito imediatistas, nós somos muito limitados, nós não sabemos o porquê, a razão das coisas. E queremos que a nossa vontade seja feita. E muitas vezes as pessoas têm Deus como sendo apenas um talismã, alguma coisa, para que faça, cumpra, atenda às suas necessidades e realize plenamente, totalmente as suas vontades. Tentam controlar Deus nesse sentido. Muitas vezes a oração é concebida como um instrumento de controle da divindade em benefício próprio. Quando não é assim que Deus se apresenta na Bíblia. Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. Nós podemos querer uma cura para nós ou para um ente querido, e, no entanto, isso pode não ser o melhor para essa pessoa. Pode acontecer de nós não estarmos pedindo de acordo com, segundo a vontade de Deus. E então, Ele, como um pai gracioso, Ele não vai suprir essa necessidade. Quantas vezes os nossos filhos nos pedem coisas que nós, como pais, até poderíamos dar, mas nós, às vezes, temos que negar, porque nós sabemos que isso não será bom para ele. Ele não sabe, não tem experiência ainda, eles não sabem, mas nós sabemos. Ora, o Pai Celestial sabe muito melhor aquilo que é melhor para nós. Ademais, irmãos, muitas enfermidades e tribulações são instrumentos de Deus para a nossa edificação. Hebreus 12, 5 a 7. Não menosprezes a disciplina que vem do Senhor. Deus faz uso dessas desventuras, das nossas enfermidades, inclusive, para o bem da nossa própria alma, o bem do nosso próprio coração. Eu já conheci algumas pessoas, eu lembro que eu conheci uma irmã em cadeira de roda, que disse que aquele foi o instrumento que Deus utilizou para aproximá-la mesmo de Deus, e ela era grata a Deus por isso. E Deus age assim. Então, Ele nos dá Ele utiliza meios de uma maneira ou de outra para o nosso bem. E nós não sabemos, a gente não pode simplesmente dizer, curar e pronto, eu creio, agora vai curar de qualquer jeito. E o Deus soberano que governa todas as coisas, que sabe o que é melhor, o que não é melhor para nós, que tem os seus propósitos, como é que fica nisso? Fica só a nossa vontade, só a fé como sendo a única, como se a Bíblia ensinasse apenas com relação à fé? Não, claro que nós devemos pedir a Deus com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé não é o elemento todo soberano, que vai determinar e decidir todas as coisas. Exemplo de Jó é muito bom. Jó era um homem justo, temente a Deus. Deus permitiu que ele passasse por todas aquelas enfermidades, aquelas tribulações. A Bíblia deixa claro que não foi por pecado, mas aquilo tudo contribuiu para o bem de Jó, para o crescimento espiritual dele, e Deus ainda o abençoou e posteriormente o retribuiu de forma tão generosa e tão graciosa aquilo que ele havia permitido que Satanás lançasse mão sobre o seu servo Jó. Então, meus irmãos, nós cremos que Deus pode curar. Não cremos que haja mais o dom de cura. Não cremos que haja mais pessoas que Deus dá o dom de curar. Isso havia naquele período de instituição da igreja na nova dispensação do Evangelho, pessoas que tinham o dom de cura. Não entendemos que haja ainda esse dom de curar, mas entendemos que Deus continua curando do mesmo jeito.
oramos, colocamos as pessoas, as necessidades diante do Senhor, e Ele, de acordo com a sua vontade soberana, cura. A nós compete dizer, como disse o Senhor Jesus mesmo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não como eu quero, mas sim como tu queres. É isso que nós, como crentes submissos, devemos, assim que nós devemos entender essa questão da cura divina. Um outro tema prático diz respeito à questão da departamentalização. Os irmãos certamente sabem que na maioria, boa parte das igrejas, há muita departamentalização. Reuniões de casais, reuniões só para jovens, reuniões só para crianças, reuniões para isso, para aquilo, muito tipo de departamentalização na igreja, né? Mesmo na escola dominical, classe, tudo, todas as idades, tudo, aquelas coisas todas. Eu não estou aqui dizendo, nem estou querendo sugerir que não possa haver legitimidade em alguns tipos de departamentalização. Cada pessoa, cada igreja deverá ter as suas razões. Não me compete entrar na questão dos outros, mas apenas oferecer as nossas explicações por que nós fazemos ou não fazemos, ou por que nós não encorajamos a subdivisão da igreja em grupos, seja em células, seja por idade, seja por sexo, seja por estado civil, etc. Com base em passagens bíblicas, como Neemias 8 e 9, vou ler a passagem, Gálatas 3, 28, e especialmente a ausência de exemplos bíblicos, total ausência de exemplos bíblicos desse tipo na nossa compreensão de compartimentalização, departamentalização na igreja, nós preferimos exercitar a unidade cristã entre os membros do corpo de Cristo. Eu sei que há igrejas americanas, isso foi muito importado, são tão grandes, 3 mil membros, 5 mil membros, que até não se consegue praticar a comunhão cristã. Então, partem por outras soluções. Então, é comum ter uma dezena de pastores, ou meia dúzia de pastores, pastor para jovens, pastor para as senhoras, pastor para... eu não vou entrar nesse mérito, porque não é a nossa realidade, não é o nosso contexto, a gente nem conhece esse contexto. Pode ser que seja legítimo nessa situação, mas não é, na realidade, o nosso caso. Então, quando nós vamos à Bíblia, eu vou ler daqui a pouco Neemias, nós vemos que nós não encontramos esse tipo de departamentalização na Bíblia. Olha, nós professamos sola Escritura. Nós afirmamos, declaramos, como a nossa confissão declara, que tudo aquilo que aprove a Deus revelar, para que vivêssemos de modo agradável a Deus, crescêssemos, fôssemos salvos e cultuássemos e adorássemos a Deus e governássemos a igreja, está lá estabelecido na sua palavra. E é interessante, irmão, porque nós lemos o Antigo Testamento, nós não encontramos reuniões específicas para crianças, reuniões específicas para nem no Antigo nem para mulheres, reuniões específicas para casais, reuniões específicas de culto para células, nada disso nós encontramos. Por isso, nossos símbolos de fé, eles ensinam a legitimidade do culto público, do culto individual e do culto familiar. Aí sim, porque aí tem as autoridades perfeitamente estabelecidas, né? No culto público, no culto familiar e também no culto individual, porque aí é a pessoa só mesmo. Então, diante de Deus, ela é a sua, não tem problema nenhum. Mas não outros tipos de departamentalização. Talvez valesse a pena pular um pouquinho. Quando, por exemplo, não, eu vou seguir a regra, a ordem que eu coloquei aqui, depois lerei essas passagens em Gálatas 3, 28 e Neemias, um pouquinho de 8 e 10. Apenas para demonstrar isso, que não há. Pelo contrário, há exemplos bíblicos, claro, de que quando a igreja se reunia com suas crianças, suas mulheres, seus homens, e ali então, às vezes passavam até, como é o caso lá em Neemias, horas sendo expostos à leitura bíblica e à pregação
evangelho. A nossa prática também se deve ao estilo de vida moderno, em que os pais, de um modo geral, têm pouquíssimo tempo com seus filhos. Como se não bastasse não haver, nossa compreensão, o ensino bíblico com relação à departamentalização da igreja, pelo contrário, a vida moderna, o que tem acontecido na vida moderna é que papai trabalha a semana inteira, mamãe trabalha também a semana inteira, os filhos vão para a aula, vão para isso, vão para a escola não sei de quê, vão para a prática disso, daquilo outro, passa a semana inteira, na maioria das vezes, com empregada, aí quando os pais saem com seus amigos e amigas, os filhos às vezes não podem ir, os filhos saem com seus colegas, amiguinhos e amigos, os pais não podem ir junto, porque senão estraga a festa dos meninos, dos meninos. Aí, resultado, cada vez mais o que ocorre é que perde-se essa comunhão que deveria haver, esse cuidado, esse acompanhamento que deveria haver dos pais com relação aos seus filhos. Isso se perdeu muito. Evidentemente que antigamente não era assim. Tinha aquele período, o trabalho era durante a luz do dia, acabou-se, os maridos, as esposas estavam em casa cuidando dos seus filhos. Então, a vida era completamente diferente. Hoje em dia, não. A tendência é que cada um para um lado, as crianças ficam por aí. E aí, chega na igreja, ainda vamos departamentalizar, criança para lá, adulto para lá, e retiro para isso, e não sei o quê, homem para cá, mulher para cá, aquelas coisas todas, ou então, casados por um lado. Eu lembro que um tempo atrás, quando alguém falou nesse negócio de casado, uma irmã, querida nossa, membro da igreja, solteira, disse assim, não, eu não aceito isso, eu quero estar lá também, negócio de reunião de casado. E está certo, por que eu não vou querer estar lá também para assistir, para participar do ensino, que deverá ser necessário também. Pelo contrário, é tão precioso nós vermos jovens, adultos, crianças, senhores, senhoras, irmãos, juntos, comungando a mesma fé. Além disso, meus irmãos, há a questão da comissão e preparo para o ensino. Quando você divide a igreja em grupos, quem é o responsável pelo grupo? Quem é que ensina o grupo? Seja no grupo de adultos, seja na escola dominical, seja ali, seja acolá, seja em outra reunião, outro contexto, quem que vai ensinar? A Bíblia atribui o ensino público oficial na igreja àquelas pessoas que Deus chama, que Deus comissiona, que Deus qualifica, que Deus prepara e autoriza para o ensino. E o que se vê muitas vezes é que pessoas sem preparo, quantas vezes já me compartilharam comigo essa necessidade em outras igrejas, pastor lá daquela escola dominical, fulano não sabe nada, ele fica ensinando bobagem, besteira. Eu não entro no mérito da igreja de ninguém, não me compete, eu não dou conta nem dessa que Deus colocou sob os meus cuidados, quanto mais me intrometer em outras. Mas essa questão do preparo, do ensino. Se nós levamos a sério essa questão oficial na igreja, então nós devemos atentar para essa necessidade de qualificação, de preparo, de vocação, de comissão para servir e para ensinar na igreja. Porque a realidade, meus irmãos, é que muitos problemas teológicos, de relacionamento e divisões internas costumam resultar dessa prática. Um grupo para cá, outro para lá, e o perigo, não sei se os irmãos conhecem essa expressão, ecclesiola in ecclesia. A ideia é igrejinha dentro da igreja. É uma expressão latina que dá essa ideia. É um problema, porque essa prática de departamentalização da igreja tende a criar grupos. Grupo das mulheres, o grupo dos casais, o grupo dos jovens que só se reúnem domingo à noite, ou sábado à noite, o grupo disso, o grupo daquilo. E isso geralmente produz exclusões, porque não é do grupo. Eu morro de medo disso. Eu tenho medo até de chá de panela, às vezes, dessas coisas.
Não tem nada, pode ficar tranquilos, não tem nada. O meu medo só é assim, que um grupo faz para uns, mas não chama o outro. E aí eu morro de medo. Ou então faz uma festinha para cá, ou vai para tal lugar, mas o outro não. Aí cria aqueles grupos, aquelas coisas dentro da igreja. Isso a história mostra que tem sido muito perigoso, excluindo outros, não é? Porque não faz parte do seu grupo ali na igreja. E também tem a questão do interesse só pelo grupo. Isso é muito comum naquilo que a gente chama de eclesiola em eclesia. Tem um grupo de oração, então, aí vai para o grupo de oração, mas nem vai para o culto. Reunião de mulheres, aí não pode perder a reunião da mulher, o culto não tem problema se perder. Reunião de jovens, sábado à noite acontece muito, a igreja lota, porque é jovem. Quando chega no domingo, não é dos jovens, então não tem, o jovem não vem. Ou vice-versa, porque o culto no sábado é jovem, então os senhores vão, os mais idosos vão no domingo, mas não, quer dizer, e aí gera-se essas eclesiola em eclesias, igrejinhas da igreja. A forma mais grave e séria é célula, é G12, já a forma extrema desse tipo de coisa que vai geralmente acontecendo. Então, por essas razões, meus irmãos, nós não encorajamos essa departamentalização dentro da igreja, a não ser naquilo que é absolutamente razoável e essencial. Crianças bem pequeninas, têm alguma dificuldade de acompanhar, ainda assim pela manhã, não como uma necessidade, mas como uma concessão, porque necessidade realmente não há, mas, como exemplos, se os irmãos desejarem, podem ler em Neemias, valeria a pena pelo menos ler um pedacinho, em Neemias, eu não vou ler aqui depois Crônicas, segundo Crônicas 20, se quiserem anotar para verificar depois, 24, 5 e 13, Esdras 10, 1, para saberem que não é um evento único. Mas apenas um exemplo em Neemias, capítulo 8. Vamos ler os 3 versos primeiros, o Joênio leu no domingo passado, mas nós não chegamos aqui, mas ele leu no início. Em chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Agora, no capítulo 10, último verso do capítulo 9, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora, 28 e 29 do capítulo 10. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. É apenas um exemplo de como, quando o povo de Israel se congregava solenemente, eles não tinham essas distinções. Podem ler depois Neemias 8, 2 Crônicas 10, 4 em diante, Esdras 10, 2 Crônicas 24 em diante, Esdras 10 em diante, e os irmãos verão que isso era uma prática comum. Aí poderiam dizer, bom, mas são eventos circunstanciais. Não, o culto normal no Antigo Testamento
era o sacrifício que era ofertado. E nesse sacrifício também as crianças iam e os adultos. Então não havia tipo, agora vai ser um sacrifício apenas para as crianças virem e oferecer seu sacrifício. Obviamente isso nunca houve no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também não. Nós vamos ver sempre reunidos homens, mulheres, crianças. Não há nenhum, eu não conheço um exemplo no Novo Testamento de culto, de reuniões eclesiásticas apenas com mulheres, apenas com crianças, apenas com homens. Ah, sim, lá estava um grupo de mulheres, amigas, orando na beira do rio, e o apóstolo Paulo vai lá e ensina e prega estava um grupo de mulheres reunidas ali na beira do rio, e vai lá o apóstolo Paulo e ensina a palavra e prega a palavra a ela. Mas não há um exemplo nesse sentido. E aí, quando nós lemos passagens como Gálatas 3:28, eu transcrevi, aqui está: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. À luz de tudo isso, considerando absoluta ausência de exemplos de subdivisões da igreja, considerando os exemplos positivos em que a igreja sempre se encontra junto, independentemente da idade. Considerando os males da nossa época, em que os pais e os filhos têm pouca oportunidade de estarem juntos. E considerando ainda, meus irmãos, uma passagem como essa, onde declara que não pode haver mais divisões na igreja, então, nós não encorajamos a departamentalização que tem causado tanta dificuldade, tanto problema no seio das igrejas, em termos de divisão, em termos de exclusão de outros, em termos de confinamento num determinado grupo, sem desejar participar dos outros, porque quem é daquele grupo é santo, quem não é, não faz parte daquele grupo, ou então, sei lá, alguma coisa assim. Isso, a história da igreja abunda em exemplos de problemas que têm resultado como consequência da ecclesiola in ecclesia. E, finalmente, irmãos, a questão da reforma. É nossa convicção que o evangelicalismo brasileiro, em geral, claro que tem as exceções, se afastou consideravelmente da doutrina, do culto e das práticas eclesiásticas bíblicas. É nossa convicção que não há mais, em grande parte, aquela determinação, aquela confiança mesmo de que aqui é a norma, aqui se encontra a norma de Deus, o ensino de Deus para a nossa vida. E a disposição de, a qualquer custo, dirigir a igreja, a vida da igreja e a nossa própria vida à luz da revelação da palavra de Deus. E quando não há isso, evidentemente, o resultado não pode ser outro, senão esse afastamento, seja da doutrina, temos visto quantas doutrinas estranhas têm proliferado, mesmo no meio evangélico, a ponto de livros estarem sendo escritos, reconhecendo-se evangélicos em crise, a crise doutrinária da igreja brasileira, essas coisas todas, mostrando como, de fato, as igrejas passam por uma crise no que diz respeito, crise teológica, doutrinária, porque não tem mesmo um sistema teológico que represente o ensino das Escrituras. Muitas vezes, não estou generalizando, incluindo todos, que não posso fazer isso. Mas a mesma coisa com relação ao culto. Como se perde de vista a ideia de que o culto é prestado a Deus e não ao homem. Que o propósito de culto não é agradar fulano, beltrano, cicrano, fazer com que as pessoas se sintam bem, mas é sim exaltar e adorar o nome de Deus. O culto é prestado a Ele. E que deve ser consoante a sua vontade revelada e não, conforme diz a nossa confissão de fé, segundo as imaginações dos homens. E a mesma coisa com relação à vida da igreja, que deve ser dirigida, deve ser norteada de conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina e não segundo as nossas próprias ideias pragmáticas, subjetivas, ou movidas por qualquer outra ideia. Então, por essa razão, nós julgamos que o evangelicalismo contemporâneo necessita de uma reforma absolutamente urgente.
de retorno à palavra de Deus. Esse é o fundamento, essa é a base, de redescoberta mesmo da Bíblia, como aconteceu durante o reinado do rei Josias no Antigo Testamento, quando, vejam só, a Bíblia estava perdida no templo. No templo. Lá estava o templo correndo e tudo, a Bíblia estava perdida no templo. Porque não se utilizava a Bíblia para determinar as doutrinas, a fé, o culto e tudo mais. E daí a corrupção do povo de Israel, e daí o juízo de Deus sobre aquele povo. E entendemos que isso deve começar conosco. Precisamos conhecer as Escrituras e perseverar firmemente em guardar e em cumprir a palavra de Deus. Esse é a base de qualquer reforma religiosa. A grande maioria dos evangélicos não concorda conosco. Podem ter certeza, eles acham que está ótimo. Nunca os evangélicos constituíram um percentual tão grande entre o povo brasileiro. A igreja evangélica é enorme, influente. Elege deputados, elege senadores, deputados federais, elege senadores. Tem poder. Então, eles acham que está ótimo. Há templos, como aqui em Belém, que tem milhares e milhares de pessoas enchendo, sai assim, parece uma multidão lá de dentro. Então, que crise já? Está ótimo. Nós achamos que não, está terrível. Entendemos que a igreja se afastou da palavra de Deus, precisa de uma reforma, e essa reforma consiste em voltar à Bíblia, em ver se as coisas são de fato assim, a ousar submeter ao crivo das Escrituras o nosso gosto, as nossas preferências, as nossas tradições, o nosso pragmatismo, o nosso subjetivismo. Essa é a grande luta. Só não vou, ora a Deus que eu possa morrer insistindo na mesma coisa, independentemente do que aconteceu, do que ocorrer. Porque se há convicção profundamente estabelecida em mim, é que toda a vida da igreja tem que ser regida pela palavra de Deus. Podemos concordar em dizer, bom, é verdade, mas eu não consigo ainda. Está certo, então não vamos conseguir. Assim como na nossa vida nós não conseguimos, na vida da igreja a gente não consegue algumas coisas. Então, reconhecendo, olha, não consigo por causa disso ou daquilo, tudo bem. Mas não posso negar essa necessidade da igreja ser reformada à luz dos princípios bíblicos, das doutrinas bíblicas, do culto bíblico e do governo bíblico eclesiástico. Transcrevi apenas essas passagens bíblicas aqui para lembrar os irmãos. Atos 17, 11. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E a atitude daqueles bereanos foi louvada, louvada. Eles fizeram certo. É correto a gente analisar se as coisas estão de conformidade com a Bíblia. E não apenas na vida da igreja, mas na nossa vida em geral. Nas nossas vocações, na nossa atividade, no nosso trabalho. Isso é correto? Isso está certo assim, biblicamente? Esse é um dever que todos nós temos. Eu já li com os irmãos Neemias 10, 29, porque também se presta para ressaltar essa determinação necessária que ocorre numa reforma de voltar a guardar e cumprir a lei do Senhor, a qualquer custo. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Que determinação santa, que bênção quando um povo anda descuidado com relação à lei de Deus, descobre a lei do Senhor, compreende a lei de Deus, e então se reúne e determina, não, nós vamos cumprir a lei de Deus, com a graça dele, custe o que custar. E ainda, já mencionei com os irmãos, o Salmo 119, li apenas alguns poucos versos desse salmo que tem como centro a lei de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus para serem cumpridos à risca.
E fiz referência à reforma religiosa ocorrida na época do rei Josias, quando o livro da lei foi descoberto no templo, perdido, e então, a partir daí, surgiu todo aquele movimento de reforma de Josias, que envolveu eliminação de tudo aquilo que estava fora de conformidade com a lei de Deus e a restauração daquilo que representava a vontade de Deus revelada na sua palavra. E Deus abençoou. A conclusão, meus irmãos, meu propósito, chamo a atenção dos irmãos, não foi comprovar ou pormenorizar essas doutrinas e essas práticas, que eu não teria condições de fazer isso durante esses estudos. Foi apenas resumir, foi apenas relembrar, foi apenas sumariar um pouco, para que os irmãos pudessem lembrar um pouco daquilo que nós somos. Quando nós fizemos esse folder que contém um resumo daquilo que estivemos considerando aqui, fizemos exatamente com essa intenção, para que as pessoas que estão nesse mundo por aí, tanta coisa acontecendo, isso, aquilo, outro, tantas denominações, tantas igrejas, tantas seitas, eles pudessem ler ali e dizer, olha, é isso que nós somos. E é isso que nós somos. E então eles chegarem aqui e descobrirem que de fato é isso que nós somos. Então, esse é o nosso propósito, é como se fosse uma carta de apresentação daquilo que nós como igreja somos e das razões pelas quais nós somos assim. Razões que nós apresentamos para a nossa doutrina, nosso governo, nosso culto e nossas práticas eclesiásticas. Já tive a oportunidade de pormenorizar várias das doutrinas e dos temas que nós estivemos considerando aqui. Doutrina das Escrituras, tem até um livro sobre isso, a questão da doutrina de Deus também, doutrina do homem, estamos estudando, a questão do culto, tem um livrinho também. Quer dizer, os irmãos podem, já tivemos a oportunidade de fazer isso, os irmãos podem aprofundar um pouco mais, indo lá na livraria, tem livro lá que os irmãos podem aprofundar um pouco e tirar dúvidas que porventura tiverem com relação a essas questões todas. Não é bom serem recebidos como membro da igreja na dúvida, é bom terem clareza mesmo e poderem serem recebidos ou fazer profissão de fé com convicção mesmo daquilo que creem e assim se tornarem membros da igreja de coração mesmo, para unidos promoverem a fé. Senão é constrangedor, seria até constrangedor a pessoa ficar como membro da igreja, mas nem professa, nem crê, ou deixou de crer, sei lá, nessas verdades que antes professadas. Melhor seria estar numa outra igreja que de fato esteja de acordo com aquilo que você gosta ou professa, ou alguma coisa assim. Então, nós não queremos enganar, queremos dar clareza. Então, o propósito foi esse, deixar claro mesmo para os irmãos quais são as nossas doutrinas, nossas práticas eclesiásticas, nosso culto, e para isso, para que as pessoas que sejam recebidas conhecendo mesmo aquilo que cremos. Exatamente por isso, nós damos um pouco de tempo sempre. Nós aguardamos, nós esperamos, nós recomendamos que as pessoas às vezes esperem, e gostaria que as pessoas que a gente pede para esperar, não fiquem tristes, né? Não perdem nada, num certo sentido, porque são membros da igreja, participam da igreja. Nós não temos culto secreto, nenhuma reunião secreta aqui, podem participar da reunião de oração, do culto, perguntar, conviver. Então, uma outra pessoa que a gente recomenda aguardar um pouco mais, não precisa se entristecer com isso. Próximo ano, se Deus permitir, seriam recebidos. Este ano estaremos recebendo irmãos que no ano passado nós recomendamos que poderiam aguardar um pouco mais, para compreenderem melhor, haver bem pleno convencimento, e nós também podermos descansar que eles tiveram toda a oportunidade nesse sentido. Então, meus irmãos e irmãs, se o Senhor permitir, no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos recebendo novos membros na igreja. Já tivemos uma reunião com esses membros, com essas pessoas na quarta-feira passada, com essa finalidade, com esse objetivo, com esse propósito. E, como já disse lá, aqueles que
que não forem comunicados que devem aguardar um pouco mais, é porque então deverão ser recebidos aqui no próximo domingo pela manhã, se Deus assim permitir. Então nós vamos nos colocar em pé.